Olá, seja bem-vindo a mais um programa Diálogos de Justiça. Este programa tem a intenção de te informar sobre algumas novidades do direito. E nós temos a oportunidade de desenvolver o programa Diálogos de Justiça, patrocinado pela Unisa, Universidade de Santo Amaro, com toda a sua equipe, em parceria com o IPAM, o Instituto Paulista de Magistrados. A cada programação, nós temos aqui, como um dos âncoras do nosso programa, um representante do IPAM. E hoje, de modo especial, quem nos acompanha é a doutora Herta Padilha de Oliveira, juíza de Direito e vice-presidente do IPAM. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, professora. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer tê-la conosco. E como nosso convidado, nós temos o Dr. Roberto Senise Lisboa. Ele é coordenador na Faculdade Metropolitanas Unidas, na FMU, é promotor de justiça e também professor universitário. Seja muito bem-vindo e eu sei que o tema de hoje é de grande interesse da sociedade. Muito obrigado pelo convite, professora. É uma alegria estar aqui na bancada, não só com você, como também com a doutora Herta, que é magistrada aqui em São Paulo, que dignifica o Tribunal de Justiça de São Paulo. Tá bem. No tema de hoje, nós trataremos um pouquinho sobre curiosidades em relação ao consumidor. E nós vamos debater algumas das questões que talvez você faça quando compre produtos, se você se encontra em endividamento, questões de internet. E eu vou começar questionando o professor Senise, quem é o consumidor? Para quem nos escuta, se são todas as pessoas, crianças, adolescentes, idosos, ou há uma configuração específica para nós falarmos para o consumidor? Consumidor somos todos nós que adquirimos produtos, que adquirimos serviços, seja na internet, seja no supermercado, seja numa concessionária, que adquirimos planos de saúde, fazemos parte do rol de pessoas que tomam empréstimos bancários, que gasta dinheiro com cartão de crédito, chamada moeda virtual, enfim, todas as pessoas que são, diz a lei, destinatárias finais. O que quer dizer isso? São pessoas que obtêm bens ou obtêm serviços, mas não fazem isso como intermediárias, não fazem isso para ganhar dinheiro com isso, recolocando essas coisas no mercado, mas fazem isso para o uso privado delas, para o uso familiar. Essas pessoas são todas consumidoras. E o consumidor, ele pouco importa a idade. O consumidor pode ser uma criança, pode ser um adolescente, um jovem, um adulto, uma pessoa idosa. Todas as pessoas, pouco importando a sua capacidade financeira, pouco importando a sua origem, elas podem se enquadrar como consumidoras. Professor Senise, então, do que o senhor está me dizendo, me surge a seguinte questão. Uma pessoa jurídica, uma empresa, ela pode ser consumidora também? Excepcionalmente, sim, né? A nossa lei, a lei brasileira, o Código de Defesa do Consumidor, adotou uma linha um pouquinho diferente do direito europeu. No direito europeu, em alguns países, só a pessoa física pode ser consumidora, como, por exemplo, na Inglaterra. Aqui no Brasil, nós adotamos a ideia de que a pessoa jurídica pode ser consumidora. E os tribunais, eles têm, de forma excepcional, adotado esse entendimento, até mesmo porque o Código de Defesa do Consumidor expressamente consagra essa possibilidade. No início, quando o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigência, as pessoas achavam, não, empresa nunca pode ser consumidora. É um absurdo isso. Só que, ainda que os autores da lei do Código de Defesa do Consumidor quisessem que apenas as pessoas físicas fossem consumidoras, com o tempo, a própria jurisprudência e a doutrina viu que não daria para ser tão radical assim, porque a lei contemplava a possibilidade. Então, se estabeleceram mecanismos de que, em alguns casos, as pessoas jurídicas podem ser consideradas consumidoras. Considerando que essas pessoas jurídicas podem ser consumidoras, que a pessoa física é consumidora quando adquire um produto, eu trouxe uma curiosidade. Será que o consumidor pode cancelar a compra por ter adquirido um produto, se ele encontrar esse produto com um preço inferior em outro estabelecimento, doutor Senise? Apenas por esse fundamento, isso só seria possível quando ele fizesse compras fora do estabelecimento comercial do fornecedor, que é o que fala um artigo do Código de Defesa do Consumidor. Se a pessoa ela realiza compras fora do estabelecimento do fornecedor, da loja física, ela pode exercer o direito de arrependimento em até 7 dias, depois da entrega do produto na sua casa ou da conclusão do serviço. Fora isso, ele não tem esse tipo de opção, eu encontrei um preço mais vantajoso no concorrente, a não ser que o próprio fornecedor que lhe vendeu aquele produto tenha na sua oferta, na sua publicidade, assim colocado. Entendi. Tá? Fora do estabelecimento seria pela internet, por exemplo? Eu posso considerar? Sim, atualmente se considera que o estabelecimento do artigo 49, isso é quase unânime na doutrina consumerista,
seria o estabelecimento físico e não o estabelecimento virtual. Até mesmo porque na internet o consumidor, nós todos, né, nós compramos pelo que a gente vê na internet. Não, a gente nem lê direito o que existe lá. Estou procurando um móvel. Se é um móvel bonito, acho bonito, eu vou, compro, aí eu nem leio direito aquele contrato de adesão na tela. A maioria dos consumidores é assim. Quase todos nós somos assim, né? Então, isso também se aplicaria para aquelas compras, por exemplo, por telefone, que a pessoa vê o anúncio na televisão, Sim. mostra, exibe o produto na televisão, e daí a pessoa liga e completa a compra por telefone. Sim, essa regra também vale para as pessoas que adquirem por telefone, para o sistema de telemarketing ou através do call center, ao contrário, né? O consumidor que liga em atendimento a uma publicidade. Sim, serve também para isso. Nesse contexto, se o consumidor compra muito bem, eu quero comentar logo mais sobre a questão do descontentamento. É possível que o consumidor, quando descontente, ele devolva o produto e o objeto? Eu vou chamar um rápido intervalo, se o senhor me permitir. Claro. E logo mais nós falaremos sobre o seu descontentamento. Fique conosco. A Unisa, em parceria com o SUVES, Supervisão de Vigilância Sanitária de São Paulo, realizou uma campanha de vacinação contra a gripe tipo A, mais conhecida como H1N1. Como todos nós sabemos, o ano passado houve uma pandemia, né, dessa gripe H1N1. Então, diante de casos até de óbito que houve, foi desenvolvida essa vacina para diminuir a disseminação desse vírus, né? E assim, hoje, a gente vacina de acordo com os estudos que foram feitos, abrangendo mais aquela população que foram mais atingida. Nós estamos aqui ajudando a campanha e propiciando uma oportunidade para o aluno vivenciar essa campanha de vacinação nova, né? É a primeira vez que a gente está fazendo essa vacinação contra a influenza H1N1, onde a gente se sente assim importante por estar participando dessa campanha. Pode acontecer uma pessoa com uma leve sensação de gripe, uma dor no local da aplicação e febre, mas vai ser apenas atenuado depois de 24 horas. Muitas pessoas vieram para receber sua dose de imunização, seguindo o cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde. Além dos cuidados que todos já temos que ter no dia a dia, não só com essa gripe, como com todas as outras, eu achei bem interessante para estar, além de tudo, como já imuniza, já estimula as pessoas a tomarem outros cuidados. Ajuda nossos filhos, né? A já ficar livre do risco, já deixa a gente, os pais, já despreocupados. Visando um grupo específico a cada semana, a campanha de vacinação vai durar até o dia 21 de maio. Estamos de volta com o programa Diálogos de Justiça, sob a direção da Unisa, Universidade de Santo Amaro, em parceria com o IPAM, o Instituto Paulista de Magistrados, hoje representado aqui por sua vice-presidente, a doutora Herta Padilha de Oliveira, e temos como nosso convidado o doutor Roberto Senise Lisboa, tratando sobre algumas questões do consumidor que para você e para mim são bem importantes. É por isso que no último bloco nós deixamos a seguinte questão: será que o descontentamento é motivo justo para que o consumidor efetive a troca de um objeto? Então eu fui, comprei, doutor Senise, comprei uma roupa, comprei um celular, depois eu fiquei descontente, não fiquei satisfeita. É possível essa troca? Tirando essa hipótese do arrependimento que o Código de Defesa do Consumidor dá para o consumidor, de 7 dias, se ele adquiriu fora do estabelecimento físico do fornecedor, o simples descontentamento ele não gera um direito do consumidor de pura e simplesmente trocar ou pedir o dinheiro de volta, né? Sim.
Existe uma cultura na nossa sociedade de que em algumas áreas isso se torna possível, mas muito mais por um costume de comércio. Sim. Não é uma coisa tradicional na lei. Na lei não existe qualquer tipo de previsão. É muito comum isso em loja de roupas, né? Essa é uma questão, aliás, bem frequente, né? As lojas são obrigadas a trocar a roupa? A rigor, apenas se a roupa tiver um defeito. Sem o defeito, a loja não é obrigada a trocar a roupa. Ela só poderia trocar a roupa se houver o descontentamento por conta daquela situação do 49 com a defesa do consumidor, dos 7 dias que a gente havia falado há pouco, ou ainda se houver o defeito. Fora isso, toda troca que é feita com bastante frequência no comércio, é um ótimo exemplo do que acontece, é feita por um costume do setor econômico, né? Porque para eles não compensa ficar discutindo uma situação de uma peça com o consumidor e perder o consumidor. É uma questão também de fidelização da clientela. Se a loja se compromete a fazer essa troca, por exemplo, vou comprar um presente e eu falo, bom, mas se a pessoa não gostar, ela pode trocar. E a loja se comprometer, daí ela está obrigada a trocar. Ela está obrigada. Porque todo tipo de promessa feita pelo fornecedor, seja através de uma oferta, seja através de uma publicidade ou até mesmo de uma simples carta ou correspondência, vincula o fornecedor. Tá? Então ele é obrigado. Você comentou aqui sobre a questão do defeito. Então vamos explicar um pouquinho mais para quem nos assiste como se faz a verificação do defeito. Digamos que eu comprei um produto, deixei no armário e 3 meses depois eu vou usá-lo. E aí eu constate o defeito daquele objeto. É possível que eu efetue a troca em decorrência do defeito? Existe um tempo para isso? Existe. O produto ele tem que ter um defeito, um vício, na data em que houve a aquisição. Primeira coisa. Então, não adianta a pessoa falar, esse vício surgiu 15 dias depois que comprei o produto. Isso não serve. E além de ser na data em que houve a aquisição, o vício ou o defeito, ele, se for aparente ou de fácil constatação, faz com que o consumidor tenha um prazo pequeno para requerer a troca ou a devolução do dinheiro. O prazo é de 30 dias. Né? E se for um vício que seja oculto, então ninguém sabia. O carro estava com problema de motor, por exemplo, e esse problema veio se revelar alguns meses depois e se descobriu que o motor do carro tinha sido, na realidade, recondicionado e o comprador não sabia disso. Aí o comprador ele tem um direito a contar esse prazo da data em que ele tomou conhecimento do vício. Tá? Porque é uma questão de saber quando a pessoa soube do vício. Agora, se a pessoa podia verificar esse vício com uma certa facilidade, ou se era um vício perceptível, o prazo se conta da data em que ela adquiriu o produto. Doutor Roberto, o senhor acabou de falar da questão do carro. Assim como o carro, outras mercadorias podem ter alguns vícios que demandam um conserto, que vai para assistência técnica, por exemplo. Aí o fornecedor ele tem um prazo para resolver esse problema? Tem, o pessoal fala em Código de Defesa do Consumidor, mas aí é um direito do fornecedor, né? O código fala que se o produto puder ser reparado, o fornecedor ele tem 30 dias para proceder a esse reparo. Né? Então, vamos supor que há um problema num notebook. O notebook deve ser encaminhado para assistência técnica e o fornecedor tem 30 dias para consertá-lo. Se o consertar nesses 30 dias, devolverá para o consumidor. Se era questão de garantia contratual, o consumidor não pagará nada. Se não havia garantia contratual, o consumidor pagará pelo serviço. Se o defeito persistir, aí o consumidor poderá trocar por um outro produto igual, requerer o dinheiro de volta. Se quiser ficar com um produto desse que é quase que imprestável, ele poderá até ficar, mas poderá ter um abatimento proporcional do preço, que a lei dá essa oportunidade para ele. Né? Agora, é importante dizer que essa história de que vai para assistência técnica, volta à assistência técnica, vai para assistência técnica, volta para assistência técnica, isso não é favorável ao fornecedor, isso é favorável ao consumidor. Então, o consumidor não é obrigado, 30 dias, deu um problema no produto, resolveu o problema, recebi o notebook de volta. Mas apareceu um outro problema, manda de novo para assistência técnica. Mais 30 dias? Não, o consumidor ele pode diretamente pedir a reparação. Sim, porque tem um limite, então. Não é que cada vez que dá um problema ele tem 30 dias para consertar o problema. Não, senão vira uma bagunça, né? Aí o consumidor nunca tem a solução do problema resolvido. Né? Doutor Senise, nesse sentido, é importante nós informarmos que o consumidor tenha alguma responsabilidade? Se ele compra o produto
e o senhor mencionou, se o defeito é verificável, se de fácil acesso é possível observar, o consumidor que está nos assistindo, quando compra, é importante que ele leia o manual, que ele teste o objeto, ao invés de deixar na caixa, esperar um tempo passar. Qual é a tua dica para quem nos assiste? A minha dica é uma dica um pouco complicada, porque poucas vezes os consumidores fazem isso. E eu também sou consumidor e vocês também, né? Ler o manual é indispensável, até mesmo porque nós não sabemos todas as funções que um eletrodoméstico, por exemplo, tem. Se eu perguntar agora para você que está nos assistindo, se você conhece todas as funções do micro-ondas da sua casa, com certeza você não conhece, né? Então, ler o manual, saber quais são as garantias contratuais que aquela compra está proporcionando, isso é muito importante para que você tenha informação clara daquilo que você irá comprar ou daquilo que efetivamente você comprou. Você está falando de garantias contratuais. Você pode esclarecer para a gente essa diferença? Tem uma garantia que independe do contrato? Sim. Eu vou segurar essa questão, se vocês me permitirem, claro. E no próximo bloco nós retornaremos. A Unisa, em parceria com o SUVES, Supervisão de Vigilância Sanitária de São Paulo, realizou uma campanha de vacinação contra a gripe tipo A, mais conhecida como H1N1. Como todos nós sabemos, o ano passado houve uma pandemia, né, dessa gripe H1N1. Então, diante de casos até de óbito que houve, foi desenvolvida essa vacina para diminuir a disseminação desse vírus, né? E assim, hoje, a gente vacina de acordo com os estudos que foram feitos, abrangendo mais aquela população que foram mais atingida. Nós estamos aqui ajudando a campanha e propiciando uma oportunidade para o aluno vivenciar essa campanha de vacinação nova, né? É a primeira vez que a gente está fazendo essa vacinação contra a influenza H1N1, onde a gente se sente assim importante por estar participando dessa campanha. Pode acontecer uma pessoa com uma leve sensação de gripe, uma dor no local da aplicação e febre, mas vai ser apenas atenuado depois de 24 horas. Muitas pessoas vieram para receber sua dose de imunização, seguindo o cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde. Além dos cuidados que todos já temos que ter no dia a dia, não só com essa gripe, como com todas as outras, eu achei bem interessante para além de tudo, como já imuniza, já estimula as pessoas a tomarem outros cuidados. Ajuda nossos filhos, né? A já ficar livre do risco, já deixa os pais já despreocupados. Visando um grupo específico a cada semana, a campanha de vacinação vai durar até o dia 21 de maio. Estamos de volta com o programa Diálogos de Justiça e nós agradecemos sempre a sua companhia. Neste programa especial, tratando sobre os direitos do consumidor, em parceria com o IPAM, Instituto Paulista de Magistrados, hoje representado pela doutora Herta Padilha de Oliveira, e na presença especial do nosso convidado, doutor Roberto Senise Lisboa. No último bloco, nós deixamos uma questão bem importante sobre as garantias, por favor. Então, doutor, eu gostaria de saber a diferença entre os tipos de garantia, que o senhor falou de garantia contratual, e outra questão que também é bem recorrente. No período da garantia, se há necessidade de uma assistência técnica, por exemplo, no domicílio, se é um produto que não tem como levar até o local, a empresa pode cobrar essa visita ou a garantia tem que englobar todas as questões envolvidas ao reparo? Bom, quando eu falei em garantia contratual, eu falei isso porque existem as garantias que a lei oferece para o consumidor, né? Que estão no Código de Defesa do Consumidor. Essa garantia contratual, diz a lei, ela é complementar às garantias legais, que dizem respeito à possibilidade de devolução do produto ou não, à reparação por danos patrimoniais e morais eventualmente sofridos pelo consumidor. Essas são as garantias legais.
As garantias contratuais, então, elas complementam as legais. Elas podem ser garantias quanto à extensão de prazo. Algumas fábricas de televisão prometiam em anúncios garantia até a próxima Copa. Isso era muito comum na Copa passada, né? Nessa Copa mudaram a publicidade passou a ser, se você comprar uma televisão de 60 polegadas, você ganha outra se o Brasil for campeão, né? Então isso vai alterando, isso não é bem garantia, já é promessa mesmo. Então as garantias, elas são complementares às legais quando eu falo em garantias contratuais. São garantias que estão no contrato e o consumidor ele tem que ser informado pelo fornecedor do alcance dessas garantias, né? Agora, outra questão que a doutora colocou é a questão referente à assistência técnica. A assistência técnica, ela pode ser limitada não só pelo tempo, mas também pelas condições de assistência técnica. Então é importante que o consumidor, ao saber que tem a assistência técnica, tome conhecimento quando ele irá adquirir o produto ou o serviço do alcance dessa assistência técnica. Muitas vezes essa assistência técnica será gratuita, e outras vezes não. Dependerá daquilo que está no termo de garantia que o fornecedor tem a obrigação de entregar para o consumidor quando ele adquire o produto. Certo. Eu vou dizer que o programa hoje está bem completo, porque de um lado eu possuo alguém representando a magistratura, do outro a promotoria, e já que eu advogo, eu vou compartilhar uma questão vinda da doutora Herta. Claro. Muitas vezes o cliente entra no meu escritório e quando tem interesse de entrar com ação como consumidor, ele diz assim, doutora, quanto vou ganhar de dano moral? Se faz do dano moral uma forma de dinheiro, como isso deve ser visto e o consumidor tem que ser orientado nesse sentido? É importante que o consumidor saiba que o dano moral não é um dano pela dor que a pessoa sofreu, né? Isso até foi muito discutido na doutrina há muitas décadas, tanto na Europa quanto aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Quando se fala em dano moral hoje, não se fala mais em preço da dor. Muito embora ainda tenhamos autores e temos juízes que gostam de utilizar dessa expressão preço da dor, isso está superado desde a década de 80. Né? Hoje em dia se buscou um critério mais objetivo e o critério é da violação de um direito da personalidade. Né? Esse é um critério que foi trazido por vários juristas brasileiros para cá na década de 90. Né? Mas, infelizmente, alguns profissionais do direito ainda teimam em falar em preço da dor. Não existe preço da dor porque eu posso ter um sentimento por alguma coisa que eu perdi que, além de não ser mensurável, não é idêntico ao que você perdeu, ao que ela perdeu, né? Ou a quem está nos ouvindo perdeu. Tudo isso varia muito. Então, qual é o critério? O critério adotado pela doutrina contemporânea é o da violação do direito à personalidade. Houve perda de uma vida? Houve uma queimadura, por exemplo, ou alguma outra ofensa física? Houve, eventualmente, uma amputação ou a perda de um dedo, de um braço, alguma coisa assim, um dano estético, por exemplo? Esse tipo de situação, sim, é que leva a uma indenização por danos morais. Né? Há alguns casos bem curiosos que a jurisprudência traz, onde se fala de pessoas que acabaram ingerindo alimentos ou bebidas com pedaços de insetos ou de roedores. Eu mesmo tive um inquérito civil na promotoria que avaliava esse tipo de situação alguns anos atrás. E essa situação do simples nojo por si só, isso é bastante subjetivo para direito. Então, como é que isso se traduz na doutrina? Por isso estou trazendo isso como um exemplo. Isso se traduz, sim, como uma ofensa não apenas à própria privacidade da pessoa, quanto àquilo que ela ingere, quanto ao seu corpo, a essa questão da ingestão, como também aos efeitos psicológicos que traz sobre a pessoa, quanto a uma eventual formação de doenças de caráter psicossomático. Isso sim. Então tem uma forma de objetivar. Agora, se a gente falar, eu quero uma indenização por danos morais porque eu comprei, o produto não chegou, isso não existe. Sim. Quer dizer, se for só uma violação do contrato, o senhor entende que não cabe aí a indenização por dano moral? A simples violação do contrato por si só não cabe a indenização por dano moral. Apenas se da violação do contrato eu tiver uma ofensa a um direito da personalidade. Então, e se a gente tiver alguns desdobramentos em razão dessa violação? Vou dar um exemplo, por exemplo, um casamento. Sim. Que a pessoa tem toda aquela preparação para o seu casamento, ou uma viagem de lua de mel. Que a pessoa tem toda a preparação para a sua viagem de lua de mel, aí chega na hora que ela vai embarcar, não tem nem passagem, nem hotel, não tem nada. Sim.
Ou uma viagem de férias mesmo da família. O senhor não entende que aí haveria algum tipo de compensação, ainda que não seja uma dor tão grave quanto a que a gente ouviu o senhor expor, mas aí haveria algum tipo de compensação? Aí essa compensação existe como danos morais, sim, porque há uma ofensa a direitos da personalidade que dizem respeito justamente ao exercício da liberdade da pessoa por conta do contrato, daquilo que se garantiu no contrato. E mais do que isso, também por eventuais efeitos psicossomáticos sobre a pessoa. Isso sim. Aí a gente pode trabalhar com uma indenização por danos morais, como ocorre no caso de esponsais, né, descumprimento de casamento por parte de uma das partes, ou ainda uma agência de viagens que prometa uma lua de mel para os noivos e os noivos acabam passando o final do ano no aeroporto. Como infelizmente nós já vimos no Brasil isso no noticiário algumas vezes, né? Estamos encerrando este excelente programa e o senhor tem alguma dica em alguns segundos para quem nos escuta? Se você quer comprar um produto ou um serviço de quem quer que seja, por mais bonito que seja, primeiramente entre no site do Procon e verifique se aquela empresa tem algum problema, alguma reclamação feita por outros consumidores. Isso é muito importante. O site do Procon ele tem uma espécie de termômetro sobre a quantidade de reclamações e o Procon ele edita anualmente a chamada lista negra dos fornecedores. Não existe só o SPC e o Serasa para combater o consumidor que não paga a conta. Também existe essa lista negra que serve justamente para que você tenha informação se a procedência daquela empresa seria boa e se a conduta dela seria boa para satisfazer aquilo que você está querendo comprar ou não. Em nome do nosso programa, Dr. Roberto, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É isso. Obrigado a vocês e estou à disposição para outras oportunidades. Nós tá te bom? esperamos, sim, mais uma vez. Com certeza, né, doutora Evelise? Porque esse tema, a gente vai precisar de uns 4 ou 5 programas para pelo menos abordar outras questões. Vamos né? nos organizar. Obrigada também pela parceria. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Sempre bem-vinda pelo IPAM, Instituto Paulista de Magistrados. E nosso muito obrigado a você que sempre nos acompanha. E a cada programa nós trazemos mais informação. Fique ligado no Diálogos de Justiça.